Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 5 e 6. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Muito bem. Como eu falei no início do programa, nós estamos no mês de setembro e seguindo com as nossas meditações na Carta de São Paulo aos Romanos, que é o livro bíblico indicado pela Igreja no Brasil para nós nos aprofundarmos nesse ano de 2025, no mês da Bíblia, no mês de setembro. Já passei aqui algumas vezes, A gente quem tem caminhado aí conosco na Carta de São Paulo aos Romanos, já viu que nós já vimos lá no capítulo 1 sobre a própria cidade de Roma, e a pergunta que nós fizemos naquela meditação foi: qual é a sua Roma? Um lugar mais difícil de evangelizar, de ser cristão, é o lugar que nós vamos obter mais frutos. Nós já vimos também que não adianta caminhar com as próprias pernas, que às vezes você quer ser santo, quer ser de Deus, mas está insistindo em caminhar com as suas próprias pernas, e que a força não vem de você mesmo, mas a força vem de Deus. Nós aprendemos o tema central da Carta de São Paulo aos Romanos, que é a fé, o dom da fé. A carta central, o tema central da Carta aos Romanos. Tanto que nós vimos também numa das meditações que fizemos esse mês, o capítulo 4 da Carta de São Paulo aos Romanos, que fala de Abraão, o pai da fé. Entendemos inclusive a relação de esperança com fé, porque a esperança não decepciona. E também caminhando com a Carta de São Paulo aos Romanos, nós aprendemos que nós temos fé justamente no amor que Deus tem por nós. A base de tudo é o amor, que Deus nos ama, que enviou seu Filho para nos resgatar, para dar a vida por nós. Tudo isso nós estamos caminhando com a Carta de São Paulo aos Romanos. E hoje, nesse texto que nós lemos aqui no capítulo 8, nós vamos entender a importância de fazermos uma escolha e de contarmos com o auxílio, que é o auxílio do Espírito Santo de Deus. Porque você pode dizer o seguinte: falou, Denis, eu entendi, estou entendendo, ao longo deste mês, meditando na Carta de São Paulo aos Romanos, que a fé é importante, que eu preciso ter fé e que eu tenho fé. Eu tenho fé, eu acredito no amor de Deus por mim. Eu vivo nesse amor, mas tem um problema. Eu mesmo tendo fé em Deus, eu mesmo acreditando e vivendo nesse amor que Deus tem por mim, eu continuo escorregando na vida. Eu continuo agindo mal, eu continuo com os meus vícios. Denis, o que eu faço? Porque eu creio em Deus, eu tenho fé, eu rezo com vocês aí no Sorrindo para a Vida toda manhã, mas eu continuo pecando, eu continuo no vício, eu não consigo parar de agir mal. Eu vou desistir, porque mesmo tendo fé, acreditando no amor de Deus por mim, a coisa está difícil. Deixa eu te contar um negócio, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho não, meu filho. O próprio São Paulo está nessa com você. Ué. Quer ver? Nós estamos lendo aqui o início do capítulo 8. Pega um texto um pouquinho antes, capítulo 7, versículo 19. No capítulo 7, no versículo 19, o próprio São Paulo diz o seguinte: eu não faço o bem que eu quero, mas eu faço o mal que eu não quero. Veja, você não está sozinho nessa luta. Eu sei que você tem fé em Deus, senão você não estaria aqui acompanhando o programa. Eu sei que você sabe do amor que Deus tem por você. Você já experimentou, você já viveu nesse amor, você já vive nesse amor. Mas eu sei também que não é fácil, que às vezes você está ali no vício ainda, que você está fazendo o que você não quer fazer de mal, que você está agindo mal, mas eu sei que você está lutando. E São Paulo mostra isso para nós. Eu quero fazer o bem, mas eu não estou conseguindo. Eu não faço o bem que eu quero fazer.
mas eu acabo fazendo mal que eu não quero fazer. O próprio São Paulo está dizendo, isso acontece, é uma luta, meu irmão, é uma luta. Vai dizer que não é uma luta, você não quer brigar com seu marido, com a sua esposa. Eu não quero brigar com a minha esposa, eu não quero brigar com meu marido, mas quando eu lembro do que ele me fez, aí eu não aguento, eu coloco tudo para fora, aí eu brigo. Eu não quero brigar com aquele bendito, casei com ele, mas eu lembro daquilo que ele me fez lá atrás, eu já até perdoei, mas eu não esqueço, eu lembro e aí boto tudo para fora. Eu não quero usar droga, eu não quero beber, eu quero largar esse vício, eu sei que está ruim, mas quando dá aquele horário, quando eu passo na frente daquele lugar, quando eu começo a lembrar da minha vida, do meu passado, eu não aguento, eu não quero, mas eu acabo fazendo esse mal. Eu vou lá e uso a bebida, uso a droga, pratico tal vício, não sei qual é o seu. É uma luta. Eu não quero trair a minha esposa, o meu esposo, eu não quero trair. Eu não quero, eu sei que é errado, eu não posso. Mas quando eu vejo aquela pessoa, quando eu recebo aquela mensagem no WhatsApp, eu não aguento. Eu já ouvi isso, tá? Muitos anos atrás eu ouvi de um homem que, muito bem casado, uma família maravilhosa, a esposa, as filhas. Eu falei, meu filho, por que você está traindo sua esposa? Você tem uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos. Eu sei, ela é maravilhosa, eu não vou achar uma mulher dessa na vida mais. Eu falei, por que você está traindo sua esposa? Ele falou, que quando eu vejo aquela outra lá, eu não sei te explicar, é mais forte que eu. Eu não quero, Denis, mas eu não consigo. Tem muita gente que talvez está vivendo isso aí. Você não quer roubar lá no seu trabalho, você não quer roubar, mas Denis, eu não quero, está errado, eu estou correndo o risco até de perder meu emprego, o sustento da minha família, mas quando eu vejo uma oportunidade, eu não aguento, eu vou lá e pego o que não é meu. Eu não consigo. Eu não quero falar mal dos outros, está me fazendo mal danado, eu não quero falar mal, eu não quero, é ruim falar mal dos outros, eu fico mal depois, mas quando eu vejo aquela vizinha passando, eu lembro do que ela já falou de mim, não aguento, eu vou lá e falo mal dela também. São Paulo já diz, eu não faço o bem que quero, mas faço o mal que eu não quero. São Paulo também lutou, é uma luta, você não quer trair, você não quer roubar, você não quer ir para o vício, você não quer brigar, você não quer usar droga, beber, mas às vezes é mais forte que você. Você tem consciência, olha, eu sei que você se esforça, tá? Eu sei que você se esforça, eu sei que você não quer, eu sei que você tem consciência das consequências, inclusive, que vão te acontecer. Você vai ter aquela ressaca, não tem? E não é só a ressaca de quem bebe, não. Quem bebe no outro dia fica com o corpo dilacerado, né? Mas nós estamos falando de uma ressaca física, sim. Quem bebe, né? Quem usa droga, o corpo sente depois. A pessoa fica moída. Mas tem também a ressaca moral. Aquela ressaca moral é sua consciência pesa quando você faz algo errado, não é? Sua consciência pesa, dá até dor de cabeça, né? Você sabe que está errado, você sabe que está prejudicando a você mesmo e a quem você ama, porque tem gente que pode até dizer, eu uso droga, eu prejudico só a mim, só o meu corpo. Não, você sabe que você está prejudicando as pessoas que você mais ama, você sabe que essas pessoas estão sofrendo porque te amam, dá aquele peso, aquela ressaca moral, né? A ressaca espiritual, você sabe que é pecado, você sabe que isso está te afastando de Deus. Tem alguns que até falam assim, não, vou ter que voltar lá no padre de novo para me confessar, eu já estou com vergonha. Te dá ressaca física, te dá ressaca moral, te dá ressaca espiritual. Você sabe que isso te afasta de Deus. Tem uma frase que o pessoal gosta muito de citar nas pregações, e que está aqui na carta aos Romanos, tá? O salário do pecado é o quê? A morte, isso te leva para a morte, porque te leva para longe da vida que é Deus.
Você fala assim: Denis, a coisa está feia, hein? E aí, se você continuar assim, você vai acabar como no versículo 24 aqui do capítulo 7. Pessoa que não está na luta ali, mas não consegue sair, continua fazendo o mal que não quer e não consegue fazer o bem que quer. Chega uma hora que ela vai desanimando. E aí ela diz, como diz o autor sagrado, versículo 24 do capítulo 7: infeliz que sou eu, quem me libertará desse corpo de morte? Infeliz que sou eu não consigo, eu sou fraco, eu sei que o que eu estou fazendo é errado, eu sei que o que eu estou fazendo me faz mal, eu sei que o que eu estou fazendo faz as pessoas que eu amo infelizes, tristes, mas eu não consigo, eu sou fraco. Aí você começa a se colocar mais para baixo ainda, né? Começa a se achar perdedor, começa a se achar um covarde, uma covarde, e isso vai o quê? Minando a sua vida. Minando a sua vida. Isso vai te desanimando, te colocando para baixo, te fazendo desistir. E quando você desiste, você está entregando a tua vida. O que eu faço então? A grande resposta a esta pergunta que é feita no capítulo 7, versículo 24, é o que nós começamos a ler aqui na meditação de hoje. A pergunta é: quem me libertará então? Eu não estou conseguindo. Eu até me esforço para largar esse pecado, eu até me esforço para largar esse vício, mas eu continuo fazendo mal que eu não quero, eu continuo fazendo fofoca, eu continuo traindo, eu continuo roubando, eu continuo brigando. Me ajuda, porque eu estou infeliz. Meu irmão, minha irmã, a grande resposta a esta pergunta é o capítulo 8 da carta de São Paulo aos Romanos. O final do capítulo 7 apresenta essa pergunta, para o capítulo 8 responder a essa pergunta. É o Espírito Santo de Deus a resposta. Tanto que, na tradução da CNBB, tem um subtítulo aqui no capítulo 8: a vida no Espírito. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Porque as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Meu irmão, eu repito, eu sei que você luta contra o mal na sua vida. Eu sei que você tem consciência de que isso é ruim. Eu sei que você se esforça, que você sabe das consequências e isso pesa. Mas deixa eu te contar o segredo que está aqui nesse texto. Com suas próprias pernas, pelas suas próprias pernas, você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir mesmo. Isso é um grande ensinamento que São Paulo dá nessa carta, desde lá do capítulo 1. Que sozinho a gente não consegue vencer o pecado. Sozinho a gente não consegue vencer o mal. Sozinho a gente não consegue vencer isso que nos leva a fazer o mal que nós não queremos fazer. Então a primeira coisa é que você precisa parar e olhar de positivo na sua vida. Por mais que você não esteja talvez conseguindo sair desse mal, você quer, você se esforça. Queira, se esforce, mas entenda, sozinho, pelas suas próprias pernas, é muito difícil você conseguir. Como é que eu vou conseguir então? Através e pela vida no Espírito de Deus. É o Espírito Santo que vai te ajudar a sair dessa, a que você consiga fazer o bem ao invés de fazer o mal. Gente, nesse capítulo 8 aqui, 29 vezes aparece a palavra Espírito. Quando a palavra aparece várias vezes no mesmo texto, sobretudo no Novo Testamento, você pode ter certeza, é a ênfase desse texto está nessa palavra, o segredo desse texto está nessa palavra, e o segredo para nós aqui está nesta palavra, que é a palavra Espírito, Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus. O segredo está no Espírito. Quer vencer o mal? Quer vencer a luta? Porque talvez você está lutando, mas talvez está tomando tanta pancada que está perdendo a luta, né? Quer vencer a luta? O Espírito Santo de Deus tem que combater a seu favor, tem que combater com você. Sozinho você não vai conseguir, ou sozinho é muito difícil, quase impossível conseguir.
Nós precisamos contar com o Espírito Santo de Deus. Essa é a pergunta no final do capítulo 7. E eu estou tão infeliz, porque eu não faço o bem que eu quero, mas eu acabo fazendo o mal que eu não quero. Quem vai me libertar desse corpo de morte? São Paulo responde no capítulo 8, o Espírito Santo de Deus. Viver de acordo com o Espírito, para você encontrar o quê? Vida e paz. É viver de acordo com o Espírito Santo. É a resposta que nós temos aqui. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele vai fazer duas coisas a seu favor, principalmente duas coisas a seu favor. Se você começa a contar com ele, a pedir a presença do Espírito. Primeira coisa, ele vai te iluminar. Ele vai te mostrar o melhor caminho, para inclusive vencer essas dificuldades. Talvez você está lá na luta, né? Você não quer brigar com seu marido, você não quer brigar com a sua esposa. Ele vai te mostrar um caminho para melhor conversar com o seu cônjuge. Eu me lembro dos meus pais. Meu pai falava o seguinte: eu amo sua mãe. Minha mãe falava a mesma coisa: eu amo seu pai. Mas os dois concordavam que tinha um dia no mês que eles brigavam. Eles se davam super bem, mas tinha um dia no mês que eles brigavam, que era o dia do quê? Sentar e ver as contas que tinha para pagar, né? Às vezes o dinheiro não dava para pagar tudo, e aí começava a briga. E aí, com o tempo, eles foram achando a melhor maneira, é o Espírito Santo iluminando, de falar sobre as contas da casa para não brigar, porque a vontade era brigar. Então a gente precisa começar a entender isso, que o Espírito Santo ilumina. Às vezes você está no vício da droga, por exemplo, quando nós ouvimos um testemunho forte no programa de hoje. O Espírito Santo te ilumina a encontrar uma boa casa de recuperação, uma pessoa que pode te encaminhar e te ajudar. É o Espírito Santo iluminando. Eu não consigo vencer essas minhas dificuldades. Talvez o Espírito Santo está te iluminando a um bom diretor espiritual. O Espírito Santo ilumina o caminho da gente, né? Está te iluminando, talvez, a sair desse grupinho que você está nele e encontrar boas companhias. Está colocando gente boa na tua vida aí, para você largar as más companhias e começar a andar com gente boa, que não vai te levar para o roubo, não vai te levar para o vício. Está vendo? O Espírito Santo vai mostrando. Mas aí você pode até falar assim: Denis, vou te contar a verdade. Eu já sei o que fazer, o Espírito Santo já me mostrou. Eu nem sabia que o Espírito Santo tinha me mostrado. Eu sei o que fazer. Eu sei como parar de trair. Eu sei como vencer aqui esse meu vício de roubo. Eu sei, só que eu não consigo. Esse negócio é mais forte que eu. Eu não consigo, eu não tenho força para sair desse negócio. Eu não tenho força para sair do vício. Eu não tenho força para sair da traição. Eu não tenho força, eu não consigo. Eu até sei o que fazer, mas eu não estou conseguindo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te contar uma coisa. O Espírito Santo, além de te iluminar, ele te dá força. Lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, quando Jesus vai subir aos céus, a ascensão de Jesus aos céus, os discípulos perguntam assim: o Senhor, o que vai acontecer a partir de agora? Ele falou assim: eu vou enviar sobre vocês, recebereis o Espírito Santo. Algumas traduções dizem assim: recebereis o poder do Espírito Santo. E outras traduções, e eu gosto mais dessa segunda opção, diz: enviarei sobre vós o meu Espírito, e ele vos dará força. Eu acho isso fantástico. Enviarei sobre vós o meu Espírito, e ele vos dará força. Recebereis o Espírito Santo de Deus, e ele vos dará força. É isso, meu irmão, minha irmã. Sozinho eu não consigo vencer o pecado que habita em mim. A minha tendência ao pecado eu não consigo vencer sozinho. Só pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo, sabendo do amor que Deus tem por mim, e com a força do Espírito Santo, que me ilumina para fazer as melhores escolhas, mas que, sobretudo, me dá força para fazer essa escolha na vida, para conseguir seguir este caminho que Ele mesmo me mostra. É isso. Pelas suas próprias pernas você não vai conseguir. E vai continuar, vai ser sempre uma luta, tá? Só que a gente tem que começar a ganhar essa luta. Mas quem vai nos dar a força para vencer a luta? O Espírito Santo de Deus. Você precisa contar com esse Espírito Santo de Deus.
Vamos voltar para a passagem de hoje, capítulo 8, versículos 5 e 6. Vou ler de novo. Os que vivem segundo a carne se voltam para o que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Lembra? É uma luta. Dentro de nós vai ter sempre esta luta da carne, e se você conta com o Espírito, a luta agora com o auxílio do Espírito, aí você vai começar a ganhar. É sempre uma luta, tá? De vez em quando, pode ser que você perca, mesmo contando com o Espírito, de vez em quando pode ser que você dê uma vacilada. O Espírito Santo é muito mais forte, mas de vez em quando pode ser que você, né? São Paulo disse isso, minha gente. São Paulo falou assim: eu tenho um espinho na carne. A gente não sabe qual é, e graças a Deus que a gente não sabe. Porque aí, cada um pega um espinho para si. Qual é o espinho na sua carne? É de alguma das coisas que eu citei? É traição, é roubo, é vício, é falar palavrão, é fofoca. Qual é o espinho na carne aqui que você não consegue vencer? Que você quer fazer o bem, mas não consegue? São Paulo também tinha um espinho na carne. Mas nós precisamos lutar contra esse espinho. São Paulo ensinou: olha, tem hora que eu não consigo, eu acabo fazendo o mal que eu não quero fazer, por causa do espinho que eu tenho na carne. É uma luta. Mas eu consigo vencer quando eu conto com o Espírito Santo de Deus, quando eu me torno uma pessoa espiritual e não carnal. O que significa isso, minha gente? Essa carne é o nosso instinto, o nosso desejo de fazer. Nós nascemos assim, meu filho, pecado original. Nós temos uma tendência a fazer o mal, porque nós queremos, naturalmente nós queremos tudo para nós. Por isso que nós precisamos lutar. E sozinho não, mas com o Espírito Santo de Deus. A carne é esse nosso instinto, é querer deixar com que o corpo faça o que ele quer fazer, é deixar com que a cabeça vá para onde ela quiser ir. Vamos agindo do jeito que o mundo manda. Não, nós não podemos ser seres movidos pelo nosso instinto. Ser movido pelo instinto é assim, ó: me agrediu, pau, vou revidar. Falou mal de mim, eu vou falar o dobro de você. Isso é agir pelo instinto, pela raiva. Me fez mal lá no passado, não vou esquecer, vou esfregar toda vez na tua cara. Isso é agir pelo instinto, está vendo? Isso é ser meramente animal. Isso não é de filho de Deus. Nós precisamos resistir a isso. Nós precisamos resistir com a força do Espírito Santo. Sozinho nós não vamos conseguir. É com a força do Espírito Santo de Deus. E aí eu me torno esta pessoa que São Paulo está dizendo aqui, ó: eu vou agir pelo Espírito e vou me voltar para o que é espiritual. Ou seja, se me agredir, eu não vou revidar. Eu vou fazer como Jesus me ensinou. Eu vou perdoar. É isso. Se meu corpo deseja, eu não vou ceder à traição, à pornografia, ao sexo desregrado. Eu não vou ceder. Eu vou viver a castidade dentro do meu estado de vida, como a Sagrada Escritura me ensina. Está entendendo? Nessa luta eu tenho a opção de vencer, e de vencer com o Espírito Santo de Deus. Me fez mal, não vai se tornar meu inimigo. Eu vou rezar por essas pessoas, como Jesus me ensinou. É isso. Só que a gente precisa entender, olha, este mal, essa luta vai continuar até o dia que a gente for para junto de Deus. E nós não podemos desistir de lutar. Porque São Paulo, que é São Paulo, disse: às vezes eu faço o mal que eu não quero fazer porque eu tenho um espinho na carne. E aí ele recorre a quem? Ao Espírito Santo de Deus. Ele não recorre às próprias forças. Ele está nos ensinando a isso. Meu irmão, minha irmã, a luta vai continuar. A sua luta para não trair, a sua luta para não roubar, a sua luta para não beber, a sua luta para não usar droga, a sua luta para não falar palavrão, a sua luta para não fazer fofoca. A luta vai continuar, porque o seu corpo quer isso, a sua cabeça quer isso. Mas agora você sabe que não precisa lutar mais sozinho, que você pode contar com o Espírito Santo de Deus, que Ele te ilumina nas melhores escolhas, e Ele, sobretudo, te dá força
para que você consiga agora lutar e vencer a maioria dessas lutas contra essas tendências que você tem de mal. Porque você precisa entender o seguinte: o Espírito Santo, ele não destrói a nossa carne, o nosso instinto. Ele não destrói. Isso faz parte de nós. Você vai continuar com vontade de agir pelo instinto e pela carne. Mas sabe o que o Espírito Santo faz? Ele submete esse instinto e, sobretudo, ele supera, porque ele é mais forte. O Espírito Santo é infinitamente mais forte do que qualquer desejo da nossa carne de fazer o mal. Confie no Espírito Santo de Deus. Confia. Peça ao Espírito Santo de Deus. Você já reparou que a grande maioria das nossas orações, das nossas músicas a respeito do Espírito Santo, quase todas elas é pedindo a presença do Espírito Santo? Já reparou? Quase todas as músicas e orações somos nós pedindo a presença, o auxílio, a força do Espírito Santo. Estamos numa casa, canção nova, uma casa carismática. Aprendemos com o Monsenhor Jonas Abib, de acordar, abrir os olhos e perguntar: Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Como é que vai ser o nosso dia hoje, Espírito Santo? É isso que nós temos que fazer. Acordar, já a primeira coisa que nós vamos dizer: Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Porque assim eu me torno o que São Paulo está dizendo, eu me torno espiritual, porque eu estou voltado para o Espírito. Eu já estou pensando no Espírito Santo, já estou pedindo a força, para quando vier a tentação, eu já estou mais preparado para a luta. Eu não posso deixar para pedir o Espírito Santo só na hora que eu já estou no meio do fogo ali. Não, meu filho. Você já está na rodinha da fofoca aí que você vai lembrar de pedir o Espírito Santo? Não vai mesmo. Você tem que se antecipar. Acordou? Espírito Santo, eu sei que hoje eu vou enfrentar aquela luta lá. Mas o que nós vamos fazer junto hoje? Me ajuda, me ilumina e principalmente me dê força para eu não fazer o mal o dia de hoje. Conte com o Espírito Santo, caminhe com ele durante todo o seu dia. Peça ao Espírito Santo de Deus. Nós temos que fazer isso. Pedir e caminhar com o Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos começar a colher os frutos. Quais são os frutos, segundo a palavra de Deus? A vida e a paz. Com o tempo, você vai continuar lutando, lembra? Mas com o tempo, quanto mais você conta com o Espírito Santo no seu dia, mais esse Espírito, ele vai submetendo e superando o instinto, o desejo da carne na sua vida. E mais você vai se afastando da morte, e mais se aproximando da vida e da paz. Tem coisa melhor depois de um dia de luta? Nosso dia é uma luta. Depois de um dia de luta, eu posso até ter perdido, como num boxe, eu posso até ter perdido um round ou outro. Tomei uma pancada aqui e outra ali, na minha luta, contra o meu vício, contra a minha tendência da carne, contra o meu espinho na carne. Mas no final do dia, a certeza de que eu lutei com todas as forças, não minhas, mas do Espírito Santo de Deus. Que bom. Lutei, estou cansado, mas eu deito a cabeça no travesseiro e durmo em paz. Porque eu sei que o Espírito Santo está comigo, lutou comigo, está lutando comigo. E já me enche o coração para o dia seguinte olhar e enxergar a vida. Podemos nos encontrar toda manhã e sorrir para a vida. Porque nós sabemos com quem nós podemos contar. Quem está lutando conosco é o Espírito Santo de Deus. Deixa eu te falar, meu irmão, minha irmã, sozinho não. Sozinho não. Chega de bater cabeça. Chega de caminhar sozinho. Chega de confiar em si mesmo. Chega de confiar nas próprias forças. Coloque sua confiança no Espírito Santo de Deus. Tenha o Espírito Santo de Deus como seu companheiro todos os dias, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Deixa o Espírito Santo encher seu coração, para quando chegar o momento da possível briga lá com o marido, com a esposa, da tentação da traição, da tentação do roubo,
da tentação de falar mal dos outros. Nessa hora você já está cheio, porque você está contando com o Espírito Santo o dia todo. Eu estou mais preparado para a luta, eu estou mais forte, porque o Espírito Santo me deu essa força. Eu consigo escapar. Eu consigo fugir da tentação. Porque a luta nossa, na verdade, é essa. É o segredo final aqui da nossa pregação. Contra a tentação, você não vai lá diante da tentação tentar bater nela. Não. Contra a tentação, você foge. Essa é a força que Deus te dá, que o Espírito Santo te dá. É isso mesmo. Isso não é covardia, não. A força do Espírito Santo é para que, não é que você vai combater a tentação, você vai fugir dela. A palavra de Deus diz que quem vive no perigo perecerá. A palavra de Deus também diz que o demônio está ali, como um cão preso, tentando, um lobo preso, tentando te devorar. Se você der um vacilo, ele vai te pegar. Então você tem que ficar longe dele. Entenda, a força do Espírito Santo não é para você ir lá lutar diretamente contra a tentação. A força do Espírito Santo é para que você fuja. Vá para mais longe possível da tentação. Então, apaga do WhatsApp aqueles contatinhos desgraçados que você tem, que te leva a trair. Abandona essas pessoas, distância. Para de frequentar aquele lugar que te leva a usar droga. Some dali. Começa a frequentar a igreja, outros lugares. Se afasta das más companhias. Fuja. Fuja. Fuja daquelas pessoas que ficam te insinuando o roubo. Abandone o grupinho da fofoca. Começa a andar com gente que conversa sério, conversa coisa boa. O Espírito Santo vai te dar força, é para isso. É para fugir da tentação. Não para ir lá dar pancada na tentação, porque senão você vai perder. O Espírito Santo te ilumina você no caminho que você tem que seguir. E este caminho é bem longe da tentação. Quem vive no perigo perecerá. E sobretudo, se mesmo nesta luta, hora ou outra, você tomar uma pancada, você perder, isso vai acontecer. Vez ou outra a gente dá um passo para trás, não é verdade? Eu aprendi que o saldo tem que ser positivo. Tive um diretor espiritual em Minas Gerais durante toda a minha adolescência e juventude, que sempre dizia para mim e para todos os outros que ele orientava: o saldo no fim do dia tem que ser positivo. Ou seja, às vezes eu dou um passo ou dois para trás, eu erro, eu acabo fazendo mal que eu não quero fazer, mas o importante é que eu dê 3, 4 passos para frente. No fim do dia o saldo tem que ser positivo. Se eu dei 2 passos para trás, eu tenho que dar pelo menos 3 passos para frente, porque no fim do dia eu tive o saldo de 1 passo positivo para frente. O segredo é caminhar, e caminhar sempre para frente, em direção à vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero convidar desde já, com a ajuda aqui dos irmãos da bancada, do Renilson e do Sapo na música, que nós possamos pedir a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que Ele nos dê força, nos ilumine e nos dê força nessa manhã, nesse dia, nas lutas que nós temos que enfrentar durante esse dia, para vencermos com a força do Espírito Santo de Deus.